Homens consumindo drogas, mulheres se prostituindo e crianças crescendo em meio à degradação. Tudo isso acontecia à luz do dia, sem qualquer interferência das autoridades, no coração da cidade mais rica do país, o centro de São Paulo. Ali, nas calçadas da região da Luz, consolidou-se a maior cena aberta de uso de drogas do Brasil. Um território que o país inteiro aprendeu a chamar de Cracolândia. 46% das pessoas que vivem ali cometem furtos e roubos para manter o vício. E a movimentação financeira na Cracolândia é de milhões de reais. Durante décadas, o Brasil se perguntou até quando aquele cenário seria permitido. Muitos governos prometeram o seu fim. Programas sociais foram criados e extintos. Mudaram-se as siglas, testaram-se novos planos, mas o fluxo permanecia lá, inabalável, diante dos olhos de um Estado que parecia de mãos atadas. Por 30 anos, aquele pequeno território desafiou o poder público. Até que, no dia 7 de maio de 2025, há exatamente um ano, o Brasil acordou com uma imagem que parecia impossível. As ruas daquela região estavam limpas. A Cracolândia simplesmente havia sumido. Ontem, por volta das 5h30 da tarde, o Globocop registrou essas imagens. A Rua dos Protestantes estava vazia e limpa. Também não havia ninguém na Praça Princesa Isabel, nem nos arredores da Estação Júlio Prestes e na Rua Helvétia. Para muitos, foi um alívio. Para outros, apenas uma maquiagem. Em meio a essa divisão de opiniões, questões ficam ainda sem respostas claras, e uma delas se destaca. Como aquele pequeno território pôde resistir por mais de 3 décadas desafiando o Estado? Sejam todos bem-vindos à estreia do novo original da Brasil Paralelo, O Fim da Cracolândia. O que você está prestes a assistir é uma investigação inédita sobre as estruturas por trás da maior cena aberta de uso de drogas do nosso país. Um negócio bilionário que operava em plena luz do dia. Para esta produção, investimos tempo e recursos próprios para ouvir quem viveu nos dois lados desse conflito. Entrevistamos autoridades políticas, policiais que atuaram na linha de frente e também quem defende visões opostas sobre o destino do centro. Tudo isso para explicar a você como funciona o negócio por trás da Cracolândia e por que essa situação tem muito mais a ver com a sua segurança do que você imagina. Agora, você poderá assistir a todo esse conteúdo de graça, aqui mesmo no nosso canal do YouTube. Mas gostaria que você entendesse algo mais. A Brasil Paralelo é muito mais que esse canal aqui no YouTube. Nós temos muito mais conteúdo exclusivo para você. Somos uma plataforma de streaming comprometida em buscar a verdade e levá-la ao alcance de todos, sem filtros, sem amarras ideológicas. Não aceitamos nenhum centavo do dinheiro público para criar as nossas produções e nunca aceitaremos. É justamente essa independência que nos permite realizar uma investigação como esta que você vai assistir a seguir. Tudo o que fazemos só é possível com o apoio dos nossos assinantes, pessoas como você, que entendem a importância de uma mídia independente para trazer luz a temas que não estão nos holofotes da imprensa tradicional. E por isso, quero te fazer o convite de apoiar a nossa missão. Torne-se membro assinante da Brasil Paralelo. Dessa forma, você contribui para que conteúdos confiáveis continuem sendo produzidos, tornando informações essenciais disponíveis para cada vez mais brasileiros. Para facilitar a sua decisão e trazer o máximo de apoiadores possível, estamos disponibilizando o nosso plano de entrada, de apenas R$ 10,90 mensais, para que você decida se tornar membro assinante hoje mesmo. Com esse plano, você leva todos os originais, os mais de 100 originais da Brasil Paralelo, e ainda recebe como presente especial alguns cursos. Por exemplo, Fronte Interno
segurança pública, o controle do crime ao longo da história, 8 mitos da legalização da maconha e as ideias que sabotam a América Latina. Além dos cursos Vícios e Compulsões do Dia a Dia e 12 Regras para a Vida. Tudo isso incluso na sua assinatura. Basta ler o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar aqui no link na descrição do YouTube. Pois bem, os problemas do país são complexos, mas a omissão é que permite que eles cresçam. Cabe a nós dar o primeiro passo de buscar cada vez mais conhecimento. E ao se tornar um membro BP, você ajuda no resgate da cultura em nosso país. Fique agora com a estreia gratuita do novo original da Brasil Paralelo, O Fim da Cracolândia. A Cracolândia continua existindo? Mas não tenha dúvida. A Cracolândia acabou. Tô afirmando. Hotéis que eram usados como esconderijo por traficantes foram fechados pela prefeitura. De janeiro a setembro deste ano, a polícia prendeu 525 pessoas na Cracolândia. 46% das pessoas que vivem ali cometem furtos e roubos para manter o vício. E a movimentação financeira na Cracolândia é de milhões de reais. Nós vamos evitar qualquer tipo de violência, não queremos uma cena como aquela que foi observada há tempos atrás na cidade. Nosso propósito é dar um encaminhamento para aquilo como um problema de saúde. Pode confiar, a Cracolândia vai desaparecer lá naquela região. Quando eu disse ontem acabou a Cracolândia, acabou o espaço físico da Cracolândia, agora é Nova Luz. Acabou, fisicamente acabou. Essa área permanecerá cercada, vigiada pela Polícia Militar e pela Guarda Civil Metropolitana. Não haverá a menor possibilidade de voltar à Cracolândia. A administração municipal divulgou um balanço que indica mais de 700 prisões até agora, mas tudo continua como antes na região. Desde que surgiu na década de 90, hoje a gente chama cenas abertas de uso. Houve diversas tentativas. O usuário, ele perde o controle de si próprio. Ele passa a viver dentro daquele universo que a droga proporciona para ele. Ele não liga mais para o que está no entorno. Então ele suja, ele defeca, ele grita, ele é agressivo, ele rouba. Você não conseguia nem conversar com a pessoa estava completamente fora de si. Então é esse tipo de degradação que se espalhou em todo o centro. Aí apareceu o tal dos intelectuais, os entendidos, com o discurso de que é o direito da pessoa de ficar usando droga nos locais. E aí começou a se criar o romantismo da desgraça. É como se as pessoas romantizassem aquilo e quando você chegava perto com a lupa, você fala, não tem nada de romântico nisso, não tem nada de diversão. Você tem ali pessoas sendo exploradas, abusadas, você tem ali a escravidão do sexo, as mulheres sendo escravas pelo uso da droga. Quando você tem um problema, e principalmente o problema da proporção da Cracolândia, numa cidade do tamanho de São Paulo, e você não olhar com indignação, você não deve participar da gestão. A única forma de você resolver é você olhar com indignação e não aceitar aquilo como uma coisa normal. É a única forma que você tem de resolver o problema. O que rolava lá era, maquita e facão. Vamos lá, nós queremos acabar com a Cracolândia? Sim ou não? Sempre faltou foi a liderança política, a coragem para assumir que isso era uma falência do Estado no coração da maior capital da América Latina.
Cracolândia só surgiu pelo abandono da região e pelo fortalecimento do tráfico? É mais complexo. Inicialmente, a concentração era no lugar ali próximo à Estação da Luz. Por conta do quê? Ali existia, no passado, uma rodoviária que depois foi demolida. O terreno da antiga rodoviária de São Paulo está tomado pelos usuários de crack. Mais de 300 pessoas vivem no meio do entulho. E o bairro, por conta da decadência nos últimos anos, nas últimas décadas de 60 e 70, se tornou atrativo para essa população. Crianças e adolescentes também usam crack, junto com os adultos. Cadê a sua mãe? Tá ouvindo aí? A minha mãe, infelizmente, minha mãe e meu irmão se encontram aqui também. E outro detalhe, por que o adicto ele preferia vir para o centro? Porque o centro tem gente o tempo todo, até para ele é mais seguro. O tráfico, ao entender isso, estimula que estas pessoas ficassem ali, que aí tem o surgimento da Cracolândia, e ali você começa a ter essa concentração. O drama que a população de São Paulo enfrenta com o consumo do crack começou com a primeira apreensão de droga em junho de 1990, quando a polícia prendeu um homem na Zona Leste, com mais de 220 gramas do entorpecente. Antes do crack, já existiam ali viciados em álcool, viciados em maconha, até alguns em cocaína. Porém, na década de 90 com o crack, esse vício tem uma característica, até os psicólogos explicam, ele cria uma desorganização maior na pessoa. Daí eles começaram a se concentrar lá por diversos fatores, questão de muita pousada, muito cortiço, locais invadidos, criava o ambiente ideal. Só que durante décadas eles ficaram concentrados, principalmente nos arredores da Estação da Luz. Em 2012 já teve uma operação que causou um espalhamento, isso é fato. Porém, com o passar do tempo, pela facilidade de vender melhor a droga para o grupo reunido, eles voltaram a se reunir. Se você pegar lá 2015, 2016, eram 4 mil usuários. Você imagine 4 mil pessoas fazendo uso de droga, né? Aquelas barracas, aquela feira livre do comércio de droga. Nos idos de 2021, houve uma nova operação na Cleveland, com a Helvétia, uma região ali que era dominada por casarões antigos, muito ocupado por eles. Essa operação fez com que eles definitivamente saíssem dali. Só que se alojaram na Praça Princesa Isabel. Daí, em 22, teve uma grande operação na Praça Princesa Isabel. E manteve-se a segurança ali na região próxima à Estação da Luz. Com essas duas ações, aí sim, grupos grandes, de 20 a 200 indivíduos, se espalharam por mais de 20 pontos no bairro da Santa Efigênia e do Campos Elíseos. Isso foi em 22. Isso era o cenário que eu peguei lá em 23. Grupos grandes que inviabilizavam a atividade econômica de determinado local. O pessoal fica o dia inteiro ali, cerca de 100 homens, algumas mulheres até, usando droga a céu aberto, ninguém vai entrar no meu comércio. Pra gente aqui, a gente via pessoas que a gente gostava, pessoas que a gente conhecia se degradando no mundo das drogas. A gente via famílias que tinham comércios, que geravam emprego, geravam renda, acabando com aquele comércio, o cara tendo que literalmente fechar o estabelecimento dele por conta disso. Aquelas pessoas sem rumo, sem capacidade de tomada de decisão e o tráfico de drogas operando livremente, ao ar livre, à luz do dia, um local onde o Estado não entrava. Quer dizer, era algo assim terrível, que eu não sei nem como é que conseguiram conviver com isso durante 30 anos. O crack, diferente de outras drogas, pode levar à dependência após o primeiro uso. Olha o tamanho problema. Você imagine você usar algo que pelo primeiro uso você passa a ser um dependente. Primeiro mês que eu cheguei aqui perto da área da Luz, eu vi um rapaz morrer por causa de uma cinza de cigarro. Ele negou a cinza pro colega que estava do lado
e foi golpeado com mais de 15 facadas. Tem um relato, uma mãe viciada em K9 pariu um bebê lá sem perceber. E esse bebê ficou jogado na grama durante algumas horas. Graças a Deus tinha um departamento do Corpo de Bombeiros ali na frente. Alguém ouviu esse bebê chorar. Os bombeiros foram lá, resgataram essa criança. Essa criança foi para uma das casas da Missão Belém. Essa criança hoje conseguiu uma família adotiva, etc. Mas ninguém sabe quem é a mãe. Então, chega a esse ponto a degradação. Cenário de caos, de abandono, de falta de governança, que foram, na verdade, que foi reflexo de sucessivos governos municipais e estaduais. Toda vez que a polícia ou a Guarda Civil Municipal, agora a Polícia Municipal, realizavam alguma operação, espalhavam esses dependentes químicos que causavam terror e pânico nos comércios, na população. Infelizmente, historicamente, a repressão à Cracolândia nunca foi qualificada, né? Jogar bomba de efeito moral em todo mundo atinge mais os usuários do que os traficantes. Ter que estar sendo revistado toda hora, mesmo que você não está no meio, você está sendo revistado, se apanhar com a borracha, se levar aquela bomba lá que joga a gente no chão, né? Essas coisas todas, entendeu? Deus tá passando, catar eu pela blusa e jogar no chão, entendeu? Essas coisas todas. Então, nós tivemos retrocesso, né, a partir da gestão Dória no trato com o dependente químico de crack na região. E para a Polícia Militar, ela foi proibida de atuar proativamente na região das Centros Abertos de Uso, vulgo Cracolândia, do Campos Elíseos e da Santa Efigênia. Foi uma ação proposta pelo Ministério Público, são promotores da área dos direitos humanos, alegaram que as pessoas estavam tendo seus direitos lesados, pediram que a polícia parasse de atuar e ver a determinação. A atuação proativa da polícia podia render uma multa de R$10 mil por ação apurada. Então a polícia só podia atuar após a quebra da ordem ser estabelecida. E isso vai contra tudo que existe de ciências policiais no mundo inteiro. Mas nós ficamos 8 anos assim. Então foi tirado o poder de atuação da maior força terrestre do Brasil. O que acontecia muito antes? Era o tal do... a Cracolândia virou. Então, quando tinha algo que não atendesse ali os anseios da turma da Cracolândia, dos seus comandantes, dos criminosos que comandavam aquilo, eles davam meio que uma mensagem, uma ordem, e teve situações lá de depredar viatura, de dar tiro em viatura, de invadir comércios, de fazer bagunça, e aquele monte de gente causando transtorno na cidade. Frequentadores da Cracolândia, aqui na região central da cidade, colocaram fogo em sacos de lixo e também em caixas de madeira e papelão depois de uma ação policial na área. A gente tem a informação de momento e são os vídeos também enviados pelos nossos ouvintes, além dos relatos, né, de que neste momento estaria acontecendo esse corre-corre na Santa Efigênia, né? Comerciantes da região central da cidade reclamam da presença de usuários de droga que têm afugentado clientes e prejudicado os negócios. Então, erros do passado fizeram que este período triste da Cracolândia fosse postergado na cidade de São Paulo. E aqui eu faço, sim, um apontamento. Se você imaginar, no período da gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, chegou a apelidar um benefício aos usuários da antiga Cracolândia, que ali permanecia, do Bolsa Crack. Eu coordenei o programa do Haddad. Essa história de Bolsa Crack é uma bobagem, é ridículo. Não tinha Bolsa Crack. Quer dizer, no lugar de você internar, privilegiou-se dar um benefício que acabava sendo financeiro, que as pessoas não utilizavam para se alimentar e acabavam utilizando esse valor para a compra do crack. Então isso foi quase como um alerta para o país inteiro. Venham usar a droga aqui, que você está protegido e você ganha um valor mensal. Então o fluxo, que era de aproximadamente 800 pessoas na região do Campos Elíseos, isso saltou para 4 mil. E aí foi onde a gestão pública, de fato, perdeu o controle. Na coordenação do programa de Braços Abertos, nós tínhamos segurança urbana,
direitos humanos, assistência social, saúde e trabalho. Os usuários passaram a trabalhar, varrer rua na região central, na freguesia do Ó, no Parque Dom Pedro, eles recebiam trabalhando. Não existiam uma bolsa, era R$500 se a pessoa não trabalhasse. Então era uma bolsa para o dependente químico que trabalhava. Bolsa crack até parece, olha, o município deu R$500, né, para ele consumir mais crack. É o contrário disso. Tem aquele lance também das pessoas nem varrer mais, né? Porque a gente faz isso, mas trabalha mais para poder ter aquele 115 na sexta-feira e fazer uso da droga. Vou falar pra você que disse que aí, ó. A minha era a Marielle, lembra da Marielle? Tem muitos vereadores aí. Fala pro cara aí, não precisa nem tomar não. Eu vou lá e mato substância de manhã, mato substância tarde, a semana inteira. Sexta-feira é 115 que você recebe. Vou levar uns 40. Ali, eu vivi o programa Braços Abertos, né? Eu estava na época no governo do estado, então a gente tinha o programa Recomeço, Uma Vida Sem Drogas, e você tinha o Braços Abertos, Viva com Drogas. Então esse, já começa pelo nome os contraditórios. O Braços Abertos, ele era um programa estratégico de redução de danos, que nós entendemos que sim, a estratégia de redução de danos, ela serve para algumas pessoas, mas não são para todos os casos. Então, como uma única resposta da prefeitura para aquela situação, o que aconteceu? Aumentou a quantidade de pessoas e uso de droga abusiva na rua. O que acontecia? Eu vi, assim, ninguém me contou, eu estava lá, né? Eles subiam, pegavam o dinheiro, saía contando e já entregava para o tráfico. O dia de pagamento é impressionante, você vê gente que você nunca viu pintado nem de ouro. Pessoas que trabalham a semana inteira. Quando chega sexta-feira, vai receber R$115, está devendo 200. Então, assim, era uma estratégia de uma política pública meio camuflada, dizendo, estou cuidando dessas pessoas e estou dando oportunidade para elas, e que, de fato, algumas pessoas dessas, assim, de fato, saíram, eu diria assim, 1%, né, que saíram dessa condição, porque tem perfil de pessoas que saem mesmo, né, mas 99% estava alimentando o tráfico de drogas. Então, o que o tráfico começou a fazer? Vem mais gente, porque o próprio poder público está me dando dinheiro. Né? E na prática era isso que acontecia. Então, esse movimento foi muito forte. Por isso que eu apelidei, eu e muita gente apelidou de Bolsa Crack, porque era isso. Era o próprio Estado no sentido prefeitura, no caso, alimentando o tráfico de droga naquele território. Então, realmente, era um programa que não era para dar certo. 3 décadas de um problema que prefeito nenhum conseguiu resolver. A cada nova administração muda também o programa de enfrentamento. E esse é um dos motivos apontados por especialistas para não haver uma solução efetiva até hoje. Então, esse era o cenário quando a gente chegou em 2023. A gente tinha que se perguntar por que nós temos uma Cracolândia nas barbas do Estado há tantos anos. Se tem um negócio desse, é porque tem um business muito forte por trás. E esse business não é vender a pedra de crack para o dependente químico por R$5. Tem alguma outra coisa por trás. E o que pode estar por trás? Qual é o negócio atrás da Cracolândia? E isso começou a ser investigado. Eram reuniões semanais, contagem dos usuários, observação para onde eles migravam, aonde eles recebiam a droga, o que eles roubavam, o que eles vendiam. Nós passamos a ter um detalhamento muito fiel de tudo que acontecia dentro da Rua dos Protestantes, em todo o entorno. E aí vieram os avanços, o programa Smart Sampa, quando nós passamos a monitorar 100% da região da Santa Efigênia, os drones, aonde foram fundamentais para que a gente pudesse identificar o tráfico e prender centenas de traficantes que atuavam naquela região. Então, quando isso foi organizado pelos 2 maiores poderes, que eram da prefeitura e do estado, começou-se a enxergar a solução de um túnel que ninguém conseguia identificar o fim. Não era uma simples distribuição de droga. A droga chegava num ponto, era
vendida para o usuário, ele consumia, pagava o traficante ia embora. Não, tudo isso tinha um ciclo vicioso e criminoso ali, utilizando os comércios que ali estavam também, ferros velhos que tinham na região, hotéis principalmente, como eu disse. Então a gente tinha ali o criminoso, o roubador, o indivíduo que cometia crimes contra o patrimônio, o pequeno traficante, o grande traficante, o indivíduo que fomentava ali os moradores da chamada Favela do Moinho, que era ali próximo também. Então tinha todo um sistema fomentado pelo tráfico, mas que envolvia outras pessoas, envolvia imóveis, envolvia estabelecimentos comerciais, envolvia uma série de atores aí que a gente teve que cessar as atividades. Durante a operação Downtown do DENARC, que foi liderado pelo Dr. Sayeg, nós ficamos 1 ano investigando toda a Cracolândia, mas toda a cadeia logística produtiva que fazia com que esse ecossistema perdurasse por tantos anos. Então, desde a droga que vinha da Bolívia, ia para o litoral de São Paulo, fazia o refino, a mistura da droga, vinha para a Favela do Moinho, da Favela do Moinho ia para mais de 80 hotéis e hospedarias que ficavam armazenados em pequenas quantidades. Então armazenavam droga, forneciam espaço para o usuário, fornecia esse espaço para prostituição, inclusive prostituição infantil. E um terceiro, descobrimos que esses hotéis e hospedarias, que muitos foram adquiridos pelo próprio crime organizado, por conta da desvalorização imobiliária, eles eram usados, os CNPJs eram usados para lavar o dinheiro do próprio tráfico da região da Cracolândia. Naquele hotel da Rua Barão de Piracicaba, por exemplo, que estava no nome do beneficiário do Bolsa Família, isso já chamava atenção, e que movimentava quase 200 milhões de reais por ano. Opa, aqui a gente pegou o fio da meada. E tinha o encaminhamento do dinheiro de uma empresa de fachada para outra empresa de fachada, num esquema de pirâmide, até chegar às vezes em 2, 3 empresas, nos nomes de pessoas graduadas do crime organizado. Uma delas, o Léo do Moinho. Isso chamou atenção para outro ponto. Esse traficante, por exemplo, comandava o tráfico na região central de São Paulo e ele precisava de uma fortaleza. Que fortaleza era essa? A Favela do Moinho. Quando a gente fez a operação no Moinho, a gente disse, olha, nós estamos entrando no último bastião aqui. Quando a gente entrar no Moinho, que é o bunker, que é o centro logístico, que é o centro de distribuição, a gente vai dar um golpe fatal na Cracolândia. O principal local que servia como base para a guarda, processamento e distribuição era a Favela do Moinho, por diversas razões. A Favela do Moinho ela fica entre 2 linhas férreas, então ela já tem uma proteção física. A entrada oficial apenas por um local, que é por baixo do viaduto que dá acesso a Rio Branco. Então isso criou as condições totalmente favoráveis. Era uma verdadeira fortaleza do crime, porque a proteção da inviolabilidade do domicílio fazia com que o bandido ficasse completamente seguro. Então, tirar aquelas pessoas daquele local para você eliminar o tráfico de drogas e o centro da comercialização e do comando do tráfico foi fundamental, porque aquelas famílias que estavam ali também eram vítimas desses traficantes, né? Escudos humanos. A população que mora ali, ia trabalhar, lá dentro tinha igreja, lojinha, parecia um lugar normal. Mas era um local que tinha uma balada lá dos traficantes, casas bombas e com a vantagem, lei do silêncio. Nenhum morador lá ia falar o que acontece realmente. Mas ali tinha chamada à noite. Os traficantes passavam de casa em casa, verificando se só estavam dentro da casa as pessoas que moram ali. Isso tudo a inteligência da Polícia Militar e da Polícia Civil que levantou, mapeou. Antes de todas as operações que veio lá, já tínhamos os nomes, foto e filmagem de todos os criminosos. Evidentemente que a ação ali e algumas pensões que serviam para a atuação do crime, a ação na Favela Moinho foi importante na perspectiva de diminuir a atuação do tráfico na região. E demorou, né? Porque não era novidade isso. Eu acho que a ação de segurança pública para
frear a ação dos traficantes demorou muito na região. Ninguém entrava na favela do Moinho. Ah, não pode entrar, vai dar problema, etc. É no centro da cidade, a repercussão vai ser negativa. Não, nós precisamos entrar. Se você quer ganhar essa guerra, a gente precisa tomar o território. Então, tomar o território era um componente fundamental dessa operação. Fizemos as operações policiais acompanhadas do Ministério Público do nosso lado, no centro de operações, acompanhando em tempo real a operação que, inclusive, culminou aí com a prisão do Léo do Moinho. A polícia prendeu um homem acusado de ser um dos chefes da maior facção criminosa do país. Bom, se a gente ocupou a favela do Moinho, agora eu preciso fazer outra coisa. Dar o tratamento habitacional para essas pessoas e tirar essas pessoas de lá. Ali eles não tinham dignidade, barracos sem a menor infraestrutura, exprimidos, 5, 6, 7 barracos, dividindo às vezes o mesmo banheiro. A gente entrou forte com a CDHU, cadastrando todo mundo, dando atendimento habitacional. E aí você vê todo esse trabalho em conjunto sendo com ambiente propício para que a Secretaria de Habitação entre na favela do Moinho e ofereça para os moradores daquela comunidade: olha, você tem a opção de um aluguel social, você tem a opção de um apartamento que o Estado vai te dar, vai fornecer para você sair dessa região degradada sob o domínio territorial do crime organizado, do PCC, que abastece a Cracolândia. E a gente começou a dar os imóveis. Cada um ali recebendo uma carta de crédito, R$250 mil, levando para imóveis do Estado ou ficando no aluguel social até que o imóvel da preferência estivesse já disponível. E cada família que a gente tirava, e a gente continua com esse trabalho, porque eram 916 famílias e hoje a gente já tirou 880. A gente partia para a desmobilização do barraco. Se a gente não fizesse isso, a favela voltava. Uma vez desmobilizada, e a gente está muito perto dessa desmobilização, ela vai virar o Parque do Moinho, nós vamos transformar aquilo numa área de parque e uma estação da CPTM, que vai ser a Estação Bom Retiro. E vai ficando depois aquele pessoal mais resistente e normalmente o pessoal que tem mais ligação com a atividade criminosa, mais ligação com o tráfico de drogas. Quando você tem mais de 86%, 90% da população, obviamente, aceitando, porque as pessoas moram ali não porque elas querem, não é por opção, é por necessidade, mas o Estado vai fornecer, vai dar um apartamento, o CDHU vai trazer dignidade para essas famílias, aparece uma pessoa se intitulando defensora da comunidade, um programa ali que o Moinho resiste, enfim. Queria falar um pouquinho da Alê, a coerência da Alessandra, né? A coerência das falas dela, a coerência das ações dela. Se diz líder dos moradores da comunidade, da favela do Moinho, chama de nome Alessandra. E quem é essa Alessandra? Ela é irmã do Léo do Moinho. Percebam a conexão do crime organizado. Aliás, ela recebeu os ministros do governo Lula dentro da comunidade, onde o crime organizado dominava, exercia domínio territorial. Ela aparece no palanque com o atual presidente da República. Não sei o que estou falando, tem imagem disso. E ela é presa pouco tempo depois, 2, 3 semanas depois dessa visita dos ministros do governo federal, na Operação Sharp, com uma quantidade expressiva de drogas. Nós estamos aqui em defesa não só de um território, né? A gente está em defesa da Alessandra, que não é uma presa comum, ela é uma presa que está em defesa da democracia desse país. A Operação Sharp surgiu em decorrência dessa dificuldade que as pessoas estavam tendo, a população estava tendo, de poder aceitar a ajuda do governo por causa da pressão do crime. Então, é um desdobramento da Operação Saúde e Dignidade, porque nessa primeira operação foi muito maior, tínhamos muitos alvos de mandado de busca em comércios fora de lá e tinha alvo lá dentro. Foi descoberto casa-bomba, foi preso pessoas. Mesmo com o processo adiantado de retirar das famílias para habitações ou já definitivas ou então por meio do aluguel social, muitas pessoas se recusavam e houve um trabalho intenso da Associação de Moradores ali querendo
criminalizar a atuação da polícia, falando sobre repressão policial e outras coisas que não se comprovavam, mas invadiam a mídia e tinha apoio até de políticos. É momento de nos unificar nossas forças pela luta por direitos humanos à população da favela do Moinho e por todos, todas e todos que sofrem com a violência e o abandono do Estado. Pela liberdade de Alê e todos os presos políticos, um basta a esse estado de exceção genocida permanente em que nós estamos hoje. Como é que você pode ser contra a pessoa ganhar um imóvel com dignidade? A gente está transformando a vida de quem quer ter um imóvel. Enquanto a gente fica em silêncio, enquanto a gente não defende pessoas como a Alessandra, a gente deixa o fascismo crescer. Quando a prefeitura e o Estado faz a intervenção, enfrenta o tráfico, combate os traficantes, acolhe o cidadão de bem, passa a derrubar a favela do Moinho, você percebe que o fluxo da droga sumiu da região e, consequentemente, chega o fim da Cracolândia. A Cracolândia continua existindo? Mas não tenha dúvida, a Cracolândia continua, ela está diferente. Diferente como? Distribuída em outras regiões. A Cracolândia acabou, estou afirmando. É possível dizer hoje que tem Cracolândia em 10 pontos da capital. Antes era centralizado na região da Luz. Usuários de droga ainda existem nas ruas de São Paulo? Existem. Não dá pra gente tampar uma realidade. Cracolândia era um usuário de drogas associado ao tráfico, a um ambiente hostil sem controle por parte do Estado, aonde na prática tinha uma zona franca do pode tudo. Isso não existe mais em São Paulo. O espalhar os dependentes químicos passa a ideia de que acabou com o problema histórico da região. Não acabou, não acabou. É possível ter em outros pontos da cidade número igual ou parecido como tinha na concentração anterior, só que mudou de lugar. Quem falar que a Cracolândia espalhou, é só lembrar que tinha 5.000 pessoas na Cracolândia em 2016. Você olha para a cidade de São Paulo, você nunca vai encontrar nenhum lugar que tenha um grande número de concentração. Você vê pequenos grupos que são alguns grupos de moradores de ruas que inclusive são novas pessoas em drogadição que a gente está intervindo para não chegar numa situação de grave, de ficar em uso de droga por mais de 5 ou 10 anos e já ter uma lesão cognitiva atrapalhando a sua vida. Hoje a gente trabalha bastante na prevenção para evitar esse tipo de situação. E os usuários entenderam, falaram, ali não tem mais droga, não dá mais ir para lá, né? Então, assim, muitos voltaram para os seus bairros e eles falam, não, eu vou voltar lá para o meu bairro, lá é mais fácil achar droga do que aqui. Então teve isso, mas isso era tipo 30, 50 pessoas. O resto estava tudo já na nossa rede, todos estavam na nossa rede. O que difere a antiga Cracolândia de usuários que podem existir nas ruas, isso não é um problema de São Paulo, é da maioria das cidades do mundo. Você vai em Nova York, tem morador de rua, tem usuário de droga. Você vai na Europa, você vai encontrar o mesmo problema. Você vai nos países vizinhos, na Argentina, no Chile, você vai ter, com mais ou menos intensidade, tem. Mas não existe mais aquele aliciamento mantido pelo tráfico que era a Cracolândia. Porque houve método, houve inteligência, houve paciência. A gente não quis fazer um negócio midiático. Só para você ter ideia, a Cracolândia foi esvaziada numa quinta-feira, a imprensa descobriu na segunda. Até é interessante uma matéria do SPTV que o apresentador ele narra o fim da Cracolândia com uma certa decepção. Ontem, por volta das 5h30 da tarde, o Globocop registrou essas imagens. A Rua dos Protestantes estava vazia e limpa. Também não havia ninguém na Praça Princesa Isabel, nem nos arredores da Estação Júlio Prestes e na Rua Helvétia. Teve matérias assim absurdas, falando do desaparecimento da Cracolândia, acabou da noite pro dia. Essa noite pro dia foram 29 meses de trabalho, 24/7. Você tinha alguns segmentos de imprensa com tendências ideológicas que não poderiam não aceitar ou contestava os métodos que nós estávamos utilizando.
a ponto de uma repórter me ligar perguntando aonde eu havia escondido os usuários. Eu falei, olha, a senhora está fazendo uma pergunta ofensiva. Ninguém escondeu absolutamente nada. E reportava ela. São Paulo conseguiu resolver esse problema na Cracolândia porque 2 governos, Estado e Prefeitura, olharam esse problema com indignação e colocaram pessoas no comando que tinham o mesmo olhar de indignação. Tem muita gente da imprensa que fala, tem uma nova Cracolândia ali, tem nova Cracolândia aqui. Não tem, tem focos, como tem em toda cidade grande. E quando tem, a gente vai combater. Mas aquelas cenas abertas que você via na Protestante, você não vê mais. Vai andar no centro, vai na Praça Princesa Isabel, que eu comandei a retomada da Praça Princesa quando eu estava o diretor do DOP. Sabe aquela praça lá? Você vai lá hoje, você vai ver criança jogando bola, vai ver mãe com criança, com carrinho, tal. Antes você via aquela Praça Princesa Isabel, era só craqueiro. Quando isso começou a se transformar, a gente já foi visível, assim. Nos meses que começaram a dar que a Prefeitura e o Governo do Estado, em parceria, começaram a aplicar esse trabalho, a gente já começou a perceber. Foi visível, assim, foi literalmente, assim, de uma semana para outra a gente já começou a perceber isso. A gente vê comércios reabrindo, pessoas voltando a querer empreender no centro, voltando a querer morar no centro. Isso tudo é extremamente positivo. E para trazer um pouquinho de dados, aqueles 30% de pessoas que deixaram de vir no centro, hoje, a gente já teve quase uma retomada de 80% desse público. E essas pessoas estão vindo para o centro, estão vendo o centro seguro, estão vendo o centro florindo com novos comércios, etc. E um exemplo claro disso, qualquer pessoa que passou recentemente aqui nessa região da Galeria do Rock, Vale do Anhangabaú, Avenida Ipiranga com São Luís ali no Copan, você vê uma série de comércios surgindo, uma vida noturna muito positiva. Então, assim, isso mudou completamente. E é impressionante, assim, como um trabalho de um período curto de tempo, a gente está falando aí de 1 ano, 2 anos que começou esse trabalho mais acentuado na região da Cracolândia, do Campos Elíseos, já trouxe um resultado, assim, impressionante. A concentração diminuiu, mas ainda tem uma pequena concentração. Que as pessoas não entenderam até hoje é que o fenômeno da Cracolândia do centro era um fenômeno de migração de pessoas e territórios para o centro. Acho que as pessoas imaginam sim que aqueles usuários, aquela quantidade de pessoas eram sempre fixas. Não. Ali você tinha vários formatos e modelos de pessoas, né? Você tinha gente que ficava ali, acordava e dormia ali. Você tinha gente que ia fazer lá o turismo da droga, que ele só ia à noite. E você tinha gente que vinha de locais, passar lá 1, 2, 3, 4, 5 dias, ia comprar a droga. Então, quando você termina com aquele ambiente, né, você não tem mais ali o mercado livre de drogas, as pessoas não têm nem como comprar. E houve uma redução com altos e baixos, mas gradual. Quando o fluxo deixou de existir, ele não era um fluxo de 1.800 pessoas igual eu já fiz a operação. Ele era um fluxo que em determinado momento, no pico, tinha pouco mais de 200 pessoas e em alguns momentos tinham menos de 100. Foram essas pessoas que começaram a ir lá e o traficante não ir. Eu não vou ficar aqui. Eles não estão passeando pelas ruas, estão procurando lugar para usar droga e comprar e usar. Uma coisa a gente fala assim, nós resolvemos a Cracolândia, resolvemos aquela principal cena aberta, que era aquela chaga de São Paulo, que era uma cena aberta de uso. O que significa Cracolândia no sentido que eu falei agora há pouco? Era onde tinha a condição da droga mais fácil, as pessoas tinham atividades ilícitas de uma maneira mais contínua, elas se aglomeravam para se proteger, criavam anonimato e você tinha ali um ambiente protegido para o consumo da droga. Quando a gente faz esse desmantelamento, a gente desidrata a Cracolândia, evita que novas pessoas entrem lá. Como? Fazendo toda essa equipe de abordagem, convencimento. Você pode sair daqui, você vai conseguir. Então, nós criamos o que a gente chamou de influxo. Quando você corta uma artéria, uma veia, um cordão umbilical até desse ecossistema criminoso, que são esses hotéis, essas hospedarias, você tira a possibilidade que esse ecossistema criminoso perdure. Mas tem um outro componente do crime organizado que é conquista do território. Porque se você não entrar lá, se o Estado não entrar, se o Estado não se fizer presente,
É o crime que vai dominar aquele território, ou seja, a gente tomou o território para o Estado de volta. É óbvio que o crime, como uma atividade ilícita, vai procurar outros meios, mas o mais importante, que nós criamos um modelo que é possível ser replicado. Que muitos outros estados vêm nos procurar, procura a DEPOD, procura a vice-governadoria do estado para entender o que São Paulo está fazendo de diferente. Eles nos procuram para entender o que vocês estão fazendo de diferente dessa vez. Não se resolve o problema da Cracolândia, de drogas, se não for uma ação transversal e interdisciplinar envolvendo várias secretarias. O que fez dar certo foi a integração dos governos, foi a integração das políticas públicas. O que fez dar certo é que foi todo mundo pensando, o foco é aquele dependente químico, o foco é aquele problema e todo mundo, na sua parte, tem que contribuir. Então, assim, eu diria que a grande virada de chave foi o Estado integrado de governança. Eu estou no centro há 30 anos e nunca vi esse tipo de parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura. Às vezes, por mais que fossem de partidos comuns, nunca teve essa percepção. Das outras vezes eram sempre decisões paliativas, de fato. Houve o foco, tanto do governador, governo estadual, que colocou o próprio vice para trabalhar diretamente no grupo de trabalho, e a aliança com o governo municipal. Então, o trabalho em conjunto com o governador Tarcísio foi fundamental. Juntou-se várias ações conjuntas. E quais são essas ações? De assistência social, de saúde, de polícia e de justiça. Foi uma decisão muito assertiva por parte do governo e de união de prefeitura e estado para dar certo. Era fundamental que a gente engajasse outros atores. E a gente foi buscar o judiciário para contar um pouco da estratégia, o que a gente ia fazer, o Ministério Público, a Defensoria Pública, porque é impossível acabar com a Cracolândia sozinho. Então a gente chamava pessoas graduadas, né, dos seus órgãos superiores, tanto do MP quanto do Tribunal de Justiça, com o Procurador-Geral de Justiça e o presidente do tribunal, entre as outras pessoas que estavam lá, promotores de justiça, né, que acompanham o caso. Vamos lá, nós queremos acabar com a Cracolândia? Sim ou não? Queremos. Se a gente quer, nós vamos ter que trabalhar junto. Trabalhar junto significa que vocês precisam acompanhar o que a gente vai fazer e em algum momento a gente vai ter que quebrar alguns paradigmas e vai ter que enfrentar, inclusive, algumas resistências internas. Uma moça grávida, de 8 meses, estava na calçada, usando crack, era uma moça negra. Aí eu chamei uma profissional da área de saúde, de abordagem, isso logo no começo, em 2023. Chamei ela e falei assim, escuta, essa moça está grávida, ela está comprometendo o feto dela, né? Vocês não vão tirar ela daqui? Não, o pré-natal dela é na rua. Como vocês fazem um pré-natal de uma moça nesse estado? Inclusive, eu acho que se ela não quiser, acho que tem que ser uma involuntária, tem que chamar um médico e falar, olha, tem que salvar aquela criança. Ela falou, não. O direito dela de consumir a droga é dela. Você não tem o direito de vir aqui querer tirar ela daqui. Isso um profissional da saúde falou para mim. Eu falei, não. Primeiro vem o direito da criança de existir, né? Primeiro é esse direito da criança de existir. Então, quem está errada nesse protocolo é você, não sou eu. Eu falei, você como profissional, você tem que saber que essa pessoa está colocando em risco a vida dela, mas também a vida de uma criança, ela está grávida, né? E aí, quando eu comecei a insistir com ela, ela vira para mim e fala assim, você está sendo racista. E ela falou, você não está dando o direito dela de querer usar droga. E aí a gente entrou nessa discussão, a moça continuou lá. Eu saí muito arrasada, porque eu falei, gente, que inversão de valores, que inversão de conceito, da profissional. Fiquei com muita dó da moça, mas eu achei um absurdo. Aí, claro, essa profissional não ficou mais lá, né? Essa moça foi resgatada, porque a gente teve que ter desfecho. Eu falei, gente, não dá para eu ir para casa, dormir e falar, tá tudo bem. É uma inversão de valores de política pública, mas eu não posso fazer nada. Não, eu estou aqui como agente público, eu posso fazer alguma coisa. Chegou no momento que a gente, inclusive, trabalhou bastante para fazer a internação compulsória. Aí, a gente sempre tem, por parte do Ministério Público, né, duas situações. Promotores que ajudam muito, e você tem uma outra parte do Ministério Público, né, que são os promotores, que ficam o tempo inteiro atrapalhando tudo que o governo quer fazer.
Não basta você fazer certo, você tem que provar que você está fazendo certo. A cada operação que a gente fazia no centro, a cada abordagem que a gente fazia na Cracolândia, a gente procurava entender quem eram as pessoas. Então a gente foi montando um grande banco de dados, e a gente falava internamente o seguinte: olha, se eu quero resolver o problema da Cracolândia, eu tenho que conhecer quem está lá, eu tenho que chamar pelo nome. Tinha uma lenda, né? Que na Cracolândia tem médico que virou usuário, a Cracolândia tem engenheiro que virou usuário, arquiteto, etc e tal. A gente não sabia. Eles tratavam os usuários, os dependentes químicos, como números. E nós resolvemos mudar, a gente quer tratar como pessoa. Para ter um diagnóstico real do que precisa ser feito, para saber com quem eu estou lidando. A família bebia, aí eu vi eles bebendo, eu acabei me envolvendo na bebida também, né? E da bebida, através da bebida comecei indo para maconha, da maconha foi indo por cocaína, da cocaína eu acabei indo pro crack. Aí até que chegou um momento que eu vim parar nas biqueiras, né? Aí das biqueiras eu não me sustentei e acabei indo pra Cracolândia. Vim pro centro de São Paulo e da Cracolândia conheci algumas pessoas ali e dali eu não saí mais. Acabei morando ali dentro há 10 anos. Tô na rua desde os 15 anos de idade. Uso droga desde os 12. E acabei perdendo família por causa da droga, né? Regredindo. E ela destruiu muito minha vida. Eu entrei num vício, eu tinha 16 anos. Na verdade, todos dizem que tem uma desculpa para entrar no vício, né? Na verdade, sobre mim mesmo, eu acho que foi uma burrice, que foi curiosidade, né? Tem muita gente que é problema de família, essas coisas, eu não tive nada disso, graças a Deus. Eu fiquei jogada na rua, moço, 25 anos. Ali pela da Cracolândia ali, entendeu? Jogada mesmo, entendeu? Na rua mesmo. E polícia correndo atrás de você, te batendo, não quer saber se é velho ou se é novo. Mesmo que você não tá fazendo nada, você tá apanhando também junto. E aí, agora que eu vim pra cá, vai fazer 1 ano amanhã. A primeira grande mudança da segurança pública foi: não se faz mais operação tiro por rádio e bomba. E se os registros da imprensa mostrarem, a partir de 2023, as operações policiais eram exatamente o oposto. Era identificação das pessoas, que a gente chamou de operação resgate. A gente foi muito detalhista ali para que a gente pudesse chegar nas pessoas certas. Fomos colocando cada um no seu lugar. Quem era criminoso foi para a cadeia, quem era usuário foram levados para estabelecimentos aí para serem tratados, para tratamento psicológico, para tratamento de drogas, enfim. Tráfico é crime, quem trafica tem que ser preso, pagar o preço da lei. Dependente é um doente, precisa ser tratado e internado. Diferenciar isso foi um papel técnico importantíssimo para poder combater as duas pontas. Intensificar a internação e tratar doente como deve ser tratado e prender, punir, condenar traficante como tem que ser condenado. Então, o que a gente viu aqui no dia a dia, e hoje como líder comunitário, né, presidente da associação, eu sou testemunha disso, porque houve primeiro um enxugamento. Então, você tira os pontos de fornecimento. Segundo, você faz todo o trabalho de catalogação. Tanto é que você não via agressividade nas abordagens, muito pelo contrário. Sempre com cuidado, com técnica, que sempre era o foco das reuniões. Não pode ter violência. Então, houve reuniões, foram levados policiais no hub e eles conversaram com os médicos, principalmente psiquiatras, que explicaram para eles: olha, a pessoa que está muito comprometida pelo vício de drogas apresenta esses comportamentos, essa aparência que fala desorganizado, e o foco foi nessas pessoas. E com o objetivo do quê? Cada pessoa que for atendida é um indivíduo a menos que vai estar passando fome e talvez cometendo crimes para a população residente e circulante. E aí, a partir desse momento, a gente começou a entender quem eram aquelas pessoas que estavam lá e por que elas estavam lá, né? Então,
isso ajudou muito. A mudança do comportamento da polícia, então, realmente, que foi muito mais intenso, mas não dentro do núcleo da cena, mas no seu entorno. Então, significa que eles começaram a entender nas operações com o Ministério Público, que a gente chamou de ecossistema do crime organizado. Então, esse fenômeno do resgate, da Operação Resgate que a gente falou, era um resgate, não era só um resgate no sentido de resgatar a questão do território, é resgatar a relação da pessoa, a identidade dela, as histórias deles. Então era uma Operação Resgate que era isso, vamos resgatar tudo, né? Além do território, as pessoas também. Sobre tratar pessoas dependentes químicos, né? Em especial dependentes químicos de crack. A política de redução de danos, ela nasceu a partir de uma experiência no Canadá, em Vancouver. Nós fomos lá conhecer a política. Eu fui com a equipe do De Braços Abertos em Vancouver e tinha o uso controlado, né? Isso está longe de acontecer no Brasil, até em razão desse preconceito, né? Eu fui numa clínica, né, em Vancouver, de uso controlado de droga. As pessoas faziam fila para ir se drogar, né? Com acompanhamento médico, com enfermeira, né? Então, é esse uso controlado da droga que zerou as mortes em Vancouver. Agora, há pessoas que não acreditam na política de redução de danos. Eu acredito porque eu convivi. Eu nem sou da área de saúde, eu sou da área da segurança pública, mas aprendi muito com a política de redução de danos, porque eu vi as pessoas mudarem, né? Eu vi as pessoas que consumiam muito crack deixaram de consumir crack. Eu vou dar a minha opinião como médico. Nós tínhamos experiência aqui, né? Temos o CAPS 4 ali na Praça Princesa Isabel, eles fazem a redução de danos lá. Então, o paciente que ficava na Cracolândia, ele entrava num estado de deterioração muito grande, ficava ruim. Ele ia para dentro do CAPS, ele ficava dentro do CAPS alguns dias, às vezes, algumas horas, e daí ele voltava para a cena de uso para usar o crack novamente. Então, essa ida e vinda não resolvia o problema, ficava uma porta giratória. A redução de danos, ela, na minha opinião, ela acaba sendo uma porta giratória. Não faz o menor sentido políticas públicas centradas na redução de danos, sendo essa abordagem como uma abordagem fim. Porque a redução de danos busca ajudar em tese o indivíduo a conseguir diminuir prejuízos causados pelas drogas, basicamente ajudando esse indivíduo a controlar o uso da substância, a controlar os problemas que a substância pode causar na sua vida. Porém, o que está na base da dependência química é justamente a falta de controle da substância. Porque minha vontade agora era estar na rua usando droga. A partir do momento que eu sustento essa doença nela, porque é uma doença, né? Não é uma vontade, a pessoa ela sabe que ela tem um problema crônico, que é irrecuperável, irreversível, eu não estou cuidando, eu não estou dando cuidado a essa pessoa, eu estou fazendo com que essa pessoa realmente fique cada vez mais doente. É impossível que uma abordagem terapêutica possa ajudar esse indivíduo a conseguir efetivamente se livrar dos problemas das drogas, fazendo com que ele possa usar a droga de uma maneira mais controlada, porque justamente é a falta de controle que marca a dependência química. A Cracolândia ela é uma ponta de um iceberg, a cena de uso, a pessoa ir para a rua usar droga é uma ponta de um iceberg, de uma torneira aberta ali atrás, de uma sociedade disfuncional. De uma sociedade onde não se preocupa quando o jovem começa a sair de casa para usar droga e não voltar. Volta só no final de semana, ou sai de final de semana e não volta. E os pais falam, é normal, ele está na fase adulta. Não, então, eu acho que é mais do que falar só da Cracolândia, a gente tem que fazer uma reflexão da mudança da visão da sociedade sobre a questão do uso da droga. E uma sociedade que, eu vou dizer, não enaltece, mas uma sociedade que permite e legitima o crime organizado no seu território. Quando finge que não vê, quando não denuncia,
quando se colabora, quando se favorece daquele crime organizado, né? Quando fala, não, eles estão lá, mas não estão mexendo comigo, estão me protegendo. Então, a gente está vivendo essa sociedade. Então, acho que é isso que tem que chamar a atenção do que é esse fenômeno. Esse fenômeno é um resultado de uma sociedade doentia. Toda aquela desgraça que aconteceu ali, ela foi uma construção. O caos não foi natural. Aquilo que aconteceu durante décadas foi um desmonte, né? Foi falhas de uma série de políticas públicas, né? Uma verdadeira derrota enquanto do que se pensar, do que se poderia ser uma sociedade. Redefinir aquele local, mudar aquela estrutura, trazer de volta o centro de São Paulo para os paulistas, é dizer que é possível a gente construir um novo rumo, uma nova cidade. Não é algo dado à destruição. A gente não pode deixar que perder o espaço urbano para o crime organizado. Não dá para a gente, como sociedade, admitir que isso volte a acontecer. A gente tem medo, claro, que isso volte a acontecer, mas vai ser uma falha muito grande de nós, como representantes comunitários, empresários, moradores, como sociedade em si, permitir que isso volte a acontecer. Então, a gente precisa hoje comunicar para as pessoas de que esse trabalho que foi feito, ele não é um trabalho político-partidário, ele é um trabalho social, é um trabalho para resgatar vidas da escravização humana que existe através do tráfico de drogas. É muita gente que estava ali, que eu diria, num conceito mais religioso, eram pessoas que estavam num território que era um inferno, né? E quando você tem políticas públicas sérias, responsáveis e olha para aquelas pessoas, você consegue tirar aquelas pessoas daquela condição que eles achavam que era o fim da vida deles. E muitos falavam isso, né? Aqui é o fundo do poço, aqui é o meu fim da linha, né? E a gente falava, não, vem para cá que você tem um resgate a fazer. Então, acho que o mais importante de acabar com a Cracolândia, que foi muito importante, é a gente dizer assim, dá para recuperar a vida dessas pessoas. Isso mudou minha vida. Mudou minha vida para melhor. Parece que eu nasci de novo. Eu vejo lá na frente, eu voltando para minha família, né? Porque o meu sonho é voltar para minha família, voltar à minha área de trabalho, né? E me dar bem com a minha família de novo e viver a vida que eu não vivi, que eu vivia antes, né? Porque eu não nasci assim, né, irmão? Eu não nasci assim, entendeu? Aí eu quero viver uma vida nova, né? Um recomeço de vida. Eu tô indo contra as minhas vontades, contra os meus princípios. Porque eu sei que se eu for fazer minhas vontades, eu vou me destruir. Então a minha vontade era estar lá fora, a realidade, estar lá fora. Então eu tô indo contra a minha vontade. Eu tô indo uma mudança de vida. Eu tô indo na contramão daquilo que eu quero, porque na minha mão ia dar tudo errado. Tudo isso foi muito sofrido. Porque foi só eu, a minha vontade, a minha fé, com as minhas dores, os meus sonhos, as minhas abstinências. E hoje eu penso que foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu não, graças a Deus, eu não tenho mais contato, eu não frequento isso, já não faz mais parte da minha vida.
consigo ser uma mãe, hoje eu consigo ser uma irmã, hoje eu consigo ser uma amiga, eu consigo ser uma filha. Eu tô há 1 ano e 3 meses, né, sóbria, graças ao bom Deus e à minha vontade. Hoje eu consigo sentir o vento batendo no meu rosto. Esperamos que você tenha gostado de assistir a esse documentário, O Fim da Cracolândia. E embora você tenha assistido ele de forma gratuita aqui no nosso canal do YouTube, quero que você saiba que nós tivemos um grande trabalho para produzi-lo e, como você sabe, não aceitamos nenhum centavo de dinheiro público. Se este documentário chegou a você, foi graças ao apoio direto dos nossos membros assinantes. Pessoas que acreditam no nosso trabalho e permitem que ele continue. Que nós continuemos essa missão de resgatar os bons valores. Foi o investimento deles que nos permitiu, em quase 10 anos, criar mais de 100 obras originais. Investigamos, por exemplo, o crime no Rio de Janeiro, no nosso documentário Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas. Investigamos também a crise do ensino em Pátria Educadora e fomos premiados internacionalmente por From the River to the Sea, gravado no Oriente Médio. No ano passado, estreamos no cinema com Oficina do Diabo, nosso primeiro filme, e recentemente voltamos às favelas do Rio para gravar o nosso segundo filme original, Domingo Sem Deus. E não para por aí. No mês de abril, lançamos Pedagogia do Abandono, um documentário criado para mostrar os perigos de uma má educação na primeira infância. E lançaremos em breve John Money, o primeiro filme sobre um experimento real que pautou o debate da ideologia de gênero no mundo. O problema é que produções desse nível exigem tempo, exigem coragem e exigem risco. E para que a gente continue produzindo esse conteúdo, buscando a verdade, tirando filtros, precisamos apenas de uma coisa: do seu apoio. Por isso, eu quero te fazer um convite. Torne-se membro da Brasil Paralelo. Ao fazer isso hoje, você libera imediatamente o acesso a todas as mais de 100 produções originais da Brasil Paralelo. E não é só isso. Quem assinar agora, nesta oferta de lançamento, vai receber um combo de bônus exclusivos. O primeiro presente que separamos para você é o curso Fronte Interno, o crime organizado e as suas frentes de avanço. Nele, o capitão Alexandre Antunes abre a caixa preta sobre como o crime realmente se infiltra na nossa sociedade. Além dele, você receberá o curso Segurança Pública, o controle do crime ao longo da história. Nele, o professor demonstra que a desordem não é invencível e explica como civilizações inteiras conseguiram retomar a paz. Incluímos para você também o nosso curso 8 mitos da legalização da maconha, para você conhecer os argumentos, suas análises, suas respostas e entender como esse debate pode favorecer ou não a escala do crescimento das pessoas se envolvendo com drogas. E para você entender por que o nosso continente parece preso no mesmo ciclo, você também vai ter acesso ao curso As Ideias que Sabotam a América Latina, para expandir o conhecimento para além do Brasil.
E agora eu ainda peço a sua especial atenção para estes 2 presentes. Ao olhar para a Cracolândia, vemos o estágio final da dependência. Por isso, incluímos o curso Vícios e Compulsões do Dia a Dia com o Dr. Bruno Lamolla. Esse conteúdo é um suporte vital para quem deseja combater o problema na raiz ou ajudar quem luta contra o vício, desde os pequenos vícios, desde as pequenas coisas, os pequenos hábitos. Este é um curso para ajudar qualquer pessoa a viver uma vida mais virtuosa. Para fechar, entregaremos também o curso 12 Regras para a Vida, inspirado na obra de Jordan Peterson. Em tempos confusos, este guia é fundamental para que você encontre ordem em meio ao caos da modernidade. Somados, todos esses presentes custariam mais de R$ 2.100. Mas apenas hoje, ao completar a sua assinatura, por apenas R$ 10,90 por mês, você leva todo esse combo de presente. Basta ler o QR Code que está aqui na tela ou tocar no link na descrição aqui embaixo para se tornar membro agora e garantir seu acesso completo. Este é o menor valor possível para assinar a nossa plataforma de streaming. E chegamos a esse valor de apenas R$ 10,90 mensais para que ninguém fique de fora e possa fazer parte da nossa missão de resgatar os bons valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros. Hoje, já somos centenas de milhares de membros ativos. Mas não ache que você é apenas mais um ou que a sua assinatura não faz diferença. Você tem um papel fundamental nisso tudo. Veja o que está diante de você. Ao assinar agora o plano básico por apenas R$ 10,90 mensais, você leva todos os mais de 100 originais da Brasil Paralelo e ainda recebe como presente especial os cursos Fronte Interno, Segurança Pública, o controle do crime ao longo da história, 8 mitos da legalização da maconha, as ideias que sabotam a América Latina, o curso Vícios e Compulsões do Dia a Dia e 12 Regras para a Vida. Tudo isso incluso na sua assinatura. Se o que você viu aqui fez sentido, se essa investigação mexeu com você, este é o momento. Não deixe para amanhã essa decisão. Toque no link aqui da descrição agora mesmo, aqui no YouTube, ou leia o QR Code que está aparecendo aqui na tela deste vídeo e seja um membro da Brasil Paralelo. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.